Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá. Oi, boa noite, Dilma. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para batermos um papo e divulgarmos o nosso primeiro encontro holístico do Trairi, né? Estamos aguardando o pessoal chegar. Seja muito bem-vinda, Camila, para nós divulgarmos esse Olá, evento, né? Camille. Dari, bem-vinda. E estamos aguardando aí mais dois convidados nossos, né? Que é o Lucas Luna e a Dailva, né, Dilma? Estamos aqui aguardando aqui para nós Sim. darmos início a esse momento. Ai, gente, nem acredito. Eu tô numa alegria tão grande, assim, que eu tô meio anestesiada. Sabe quando você tá muito feliz com uma coisa que você fica meio anestesiada? Pronto, é assim que eu estou me sentindo. Muito bem, eu estou aqui, Esse encontro. Boa tô noite. aqui chamando o Hum, pessoal, viu? pois é. Vamos mandar aviãozinho pro povo. É, eu vou mandar também. Adoro mandar esses aviãozinhos. Nesse aviãozinho convida as pessoas, né? Olha aí, Uhum. Lucas chegando. Muito bem, Lucas. Boa noite. Pra vocês. Isso aí, vamos já começar. Estamos aguardando aqui só da Ilva, né? Você consegue Pois é, entrar em contato? eu mandei mensagem para ela. Eu mandei mensagem e tentei ligar. Eu acho que ela ainda deve estar trabalhando esse horário. Provavelmente. Muito bem. Mas a gente começa e aí ela, se ela chegar por aqui, a gente Vamos. coloca ela. Então, para quem está chegando agora, né, nós estamos aqui fazendo essa live com essas pessoas maravilhosas. Então, estamos com Dilma e com o Lucas, né, para nós divulgarmos o nosso primeiro encontro holístico do Trairi. Assim, é um momento histórico, pelo menos é o que eu penso, não é? Que é a primeira vez que a gente tenta algo dessa natureza aqui na região, né, para com alguns objetivos, né? Entre eles, o objetivo de divulgarmos as práticas integrativas que são desenvolvidas por todos nós aqui presentes, que estamos na live, eu, a Dilma, o Lucas, né? Que já tem aí um trabalho, já vem realizando, já tem uma estrada aí. Cada um depois vai falar sobre suas práticas, né? E a importância disso para a nossa região, porque são práticas, como o próprio nome diz, integrativas, né, que vêm somar com outras ações voltadas para questões da saúde, né, e também para questões pessoais, né, que cada um certamente deve ter, e que as práticas aqui que serão apresentadas e também a programação que nós estamos pensando para o dia, né? Depois a gente vai falar aí o dia direitinho, o horário, o local, né? Durante a live nós vamos divulgando aqui aos poucos. E aí a gente vai poder apresentar essas práticas e de que maneira elas poderão ajudar a você ou ajudar as pessoas que você conhece, né? Que por acaso têm interesse também em fazer uso dessas práticas maravilhosas e que têm ajudado pessoas por esse mundo todo aí. E que com certeza são coisas que eu, a Dilma, o Lucas, a Dailva, amamos muito fazer e fazemos com um amor incondicional no coração. Não, Dilma, Lucas, fiquem à vontade, Com tá? certeza. Para falarem, comentarem. Vamos. Primeiro, eu acho que eu vou colocar uma pergunta aqui, para aí a gente abre o bate-papo, tá? Né? Uhum. O que está nos movendo a fazermos o primeiro encontro holístico do trading? Na minha... Pois é. Quer responder, Dilma? Uma boa pergunta, né, Lucas? Eu não, respondo tu primeiro. Então, as terapias complementares, elas fizeram uma revolução na minha vida e me trouxeram muito mais saúde e qualidade de vida. Daí,
Foi exatamente esse o motivo que me motivou, o motivo que me motivou. Foi isso que me levou a enveredar por essa área e a trazer as terapias complementares para ajudar mais pessoas. Na minha visão, é Eu, no meu o caso, objetivo. no meu caso, assim, foi bem interessante, porque, na verdade, esse sentimento já me acompanha já de bastante tempo. Já faz um bom tempo que eu venho... sabe quando você sente algo que te chama? Pronto, é mais ou menos assim que eu sinto. E aí eu entrei e resolvi assumir, né, o lado terapeuta e eu digo, nada melhor do que trabalhar com algo com o qual eu me identifico. Algo que realmente traz resultados, que vai atrás do X do problema, né? Porque eu, como sou da área de saúde, geralmente essa medicina tradicional, ela vai nas consequências do adoecimento e tudo, ela não vai na causa, ela não vai na... Então, as terapias vêm justamente para isso, né? Com esse intuito de auxiliar a medicina de uma certa forma. E aí eu comecei a me identificar com todo esse universo. Já em 2006 eu já entrei já de cabeça como uma mudança pessoal mesmo, né? Começou tudo um processo comigo mesmo. Então as terapias que eu apliquei primeiramente a mim e vi que dá resultado, então nada mais justo do que passar. Eu acredito que quando você quando você adquire determinados conhecimentos que te fizeram tão bem, nada mais importante, nada mais legal do que você passar isso adiante, né? E essa coisa com Santa Cruz já faz um tempo já que vem batendo nessa tecla. É tanto que há 2 anos atrás eu tinha conversado com o Alessandro para a gente fazer um trabalho em conjunto, só que aí começou a pandemia e teve todo um processo, né? Um processo meu também com a minha mãe que adoeceu, e aí não foi possível. Então, assim, já era uma coisa já que vinha amadurecendo aos pouquinhos, né? Isso é que é o legal. Uhum. Quando nós falamos assim, holístico, não é? Porque nós estamos falando de práticas. Eu estou explicando que certamente algumas pessoas podem não conhecer o termo, né? De práticas que trabalham de uma forma mais integral o ser humano, tanto do ponto de vista físico, mental, emocional, energético. Então, são práticas que têm essa proposta, como o termo que Lucas utiliza desculpa, Lucas, práticas integrativas, porque elas se integram, elas se juntam a essas práticas tradicionais, porque a gente não se propõe a substituí-las, mas auxiliá-las, ajudá-las, complementares, né? São complementares nesse aspecto. Aí eu queria que vocês falassem um pouco, eu fico para falar da minha por último, das práticas que vocês utilizam como práticas complementares ou integrativas ou práticas holísticas, como preferirem, né? Quais são as que vocês trabalham, quais são as que vocês utilizam, quais são as características, porque a partir daí eu gostaria também de entrar para falarmos do nosso evento, como é que a gente vai fazer, o que a gente está planejando. Sim. Bom, eu atendo com radiestesia florais de Bach, sou terapeuta integrativa sistêmica, ou seja, eu faço todo um trabalho também na questão, eu procuro investigar um pouco, né, o que é que o paciente o que é que está acontecendo. Quando necessário, eu encaminho para um terapeuta, para um profissional específico. Pode ser psicólogo, psiquiatra, vai de acordo com a necessidade, né, de acordo com a demanda. Porque a gente tem que entender que nós, como o nome já diz, a gente tem que complementar, né? Então, é um trabalho que é feito em equipe. Não dá para você, em algumas práticas, claro, você até consegue, né, vencer alguns traumas, algumas coisas, mas assim, o ideal é de que tenha esse acompanhamento além.
Então, eu atendo dessa forma e trabalho também com sonhos. Eu busco através dos sonhos, apesar de não ser psicóloga, mas eu trabalho nessa linha junguiana da psicologia analítica. Então, assim, eu vou pelos sonhos, eu vejo mais ou menos, de acordo com os sonhos, eles nos trazem muitos arquétipos, muitas pistas do que nós estamos vivenciando no momento. Então, quando você avalia o seu sonho, quando você analisa ele, geralmente você consegue entender o que é que está acontecendo, né, no teu subconsciente, o que é que está acontecendo, quais são os teus traumas, quais são os teus medos. Muitas vezes a gente consegue detectar através dessas pistas que os sonhos nos deixam. E aí começa todo um processo, eu trabalho junto com isso, né? Eu faço eu juntei as terapias, na verdade, né? Com a radiestesia, eu chego ao floral e com o floral eu também avalio a questão dos sonhos para ver como é que tá. Então, basicamente é isso. Trabalho também com a meditação, vai ser de acordo com a pessoa que está na minha frente, né? Claro, de acordo com a demanda. Então, meditação, trabalho energético também, se necessário, faço alguma. Não chega, eu não costumo dizer que é uma organização, eu digo assim, que é uma organização dos chakras, né? Através do toque energético. Uhum. Eu faço uma terapia com as energias também. Aí vai na coisa mais da sensibilidade mesmo, né? A coisa mais parapsíquica, mais sensitiva. E aí eu consigo entender o quadro geral, e aí, dependendo da demanda, eu faço o tratamento. Então, eu trabalho com microfisioterapia e outras terapias de toque sutil. Então, são microfisioterapia, as técnicas de Access Consciousness e termoneuromodulação. Com microfisioterapia, é possível identificar no corpo do paciente memórias que o corpo armazenou e que estão gerando sintomas, mudanças comportamentais, doenças e por aí vai. Porque um mito que se tem é que a memória ela é apenas armazenada no cérebro, mas já foi visto que a memória ela pode ser armazenada no corpo inteiro, em diferentes tecidos. Então, basicamente, o que essa técnica, a microfisioterapia, faz é fazer um rastreamento dessas memórias que estão gerando sintomas pelo corpo. E depois que a gente identifica onde tem essas memórias armazenadas, a gente vai, tipo, reinformando para o corpo que ali tem um registro que não foi corrigido na época. Porque, assim, muitas pessoas pensam, passei por uma situação, foi traumática, isso com certeza está no meu corpo. Não necessariamente. Depende de uma série de fatores. O principal deles é se, na época, o corpo tinha vitalidade o suficiente para conseguir lidar com aquele trauma. Porque o nosso corpo ele tem a capacidade natural de conseguir eliminar essas informações, essas memórias traumáticas dele, né, do corpo. Mas se a pessoa está com uma baixa de vitalidade, pode ser que esse processo não aconteça. E daí aquele dali fica retido até o ponto em que começa a, digamos assim, incomodar o corpo e ele vai manifestar isso na forma de um sintoma. E daí, depois que a gente identifica no corpo onde está essa memória, a gente reinforma para o corpo e ele faz a eliminação dessa memória, que ele deveria ter feito na época que aconteceu o trauma, mas não pôde por causa da falta de vitalidade. Todo esse trabalho com microfisioterapia é feito através de toque sutil. Então, diferente de muitas técnicas na área da fisioterapia, onde as pessoas vão manipular e fazer truco, sabe? Fazer manobras muito rápidas, balísticas, para promover estalos e coisas assim, a microfisioterapia ela vai por uma linha contrária. Para conseguir identificar essas memórias no corpo,
é preciso você, primeiro, ter uma altíssima sensibilidade manual, que isso você vai aprendendo com o tempo, durante a aplicação da técnica, e você tem que sentir o ritmo vital daquele tecido. Basicamente, quando a gente toca no corpo da pessoa, tem áreas que elas são mais rígidas, que você tenta executar um movimento e ali trava. Exatamente nesses locais em que ficam armazenadas essas memórias negativas. E o nosso papel é basicamente, por meio da terapia manual, com um toque muito sutil, identificar onde estão essas memórias e fazer a remoção disso por meio de mapas específicos que a gente vai seguindo. E daí serve basicamente para diversos tipos de doença. Não só a questões osteomioarticulares, como também disfunções em órgãos, em sistemas, por exemplo, questões hormonais. A pessoa está com muita insônia, pode ser uma desregulação em uma glândula. A pessoa está com algum problema de tireoide, pode ser que a tireoide esteja bloqueada. E daí a pessoa faz todos os exames e não consegue identificar o que está errado. Daí, quando a gente faz a microfisioterapia, a gente acaba, às vezes, encontrando. Detectar, né? Sim. E daí... Que é justamente... desculpa, Lucas. Sim. Não, eu queria só complementar o que o Lucas está colocando em relação a isso aí, Lucas, que tu está falando, é muito importante. Por isso, essa questão holística, né? De você ver o seu cliente como um todo, né? Sim. A gente sabe que é muito mais além do que só um corpo, do que só uma mente. Exato. Né? Então, é muito legal isso. Então, por exemplo, existem momentos em que você vai sim precisar de um movimento balístico que dê um estralo. Porque, por exemplo, com microfisioterapia, com movimentos muito sutis, você não vai conseguir colocar uma vértebra no lugar. Mas para outras questões, o que resolve são terapias de toque sutil, como a microfisioterapia, por exemplo. E daí, você quer falar, Alessandra? Não, eu estou adorando aí a explicação, viu, gente? Olha, isso daí é só um aperitivo do que a gente vai poder aprender no nosso encontro, viu? Sobre holística que nós vamos ter. Isso daí é maravilhoso. São técnicas que são muito novas, né? Assim, para nós, mas que têm dado resultados maravilhosos, são comprovadas, né? Então, eu acho que será um momento muito rico para apresentarmos todas essas técnicas aí, né? Alguns nomes podem parecer um pouco estranhos ainda para algumas pessoas, né? Que talvez nunca tenham ouvido falar da microfisioterapia, da radiestesia, né? Justamente esse é o intuito, né, do encontro, né? Para esclarecer tudo isso. Esse é um dos objetivos do nosso encontro, é esse esclarecimento, né, Dilma? Muito bom. E falando... Sim. Lucas, quer colocar mais alguma coisa? Sim, daí entram as ferramentas de Access Consciousness, que em tradução literal significa acesso à consciência. É basicamente uma espécie de filosofia de vida, onde dentro dessa espécie de filosofia de vida existem diversas ferramentas onde o praticante consegue manipular energias no corpo da pessoa e fazer com que corram energias ali para que a pessoa consiga liberar desde crenças limitantes ou traumas do passado ou limitações físicas, assim, de problemas físicos mesmo. Também é uma técnica de toque sutil. E daí tem também a dermoneuromodulação. Dermoneuromodulação. É um nome que ele, cientificamente falando, ele é autoexplicativo. Dermo significa pele, neuro significa sistema nervoso e modulação significa
transformar aquilo, promover mudança naquilo. Então, o Uhum. objetivo da dermoneuromodulação é promover alterações no sistema nervoso para que a gente consiga trazer o limiar da dor para o nível de normalidade. Porque, por exemplo, muitas pessoas têm uma dor devido a algum trauma que aconteceu, por exemplo, uma batida, mas aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e aquele dali já sarou, já cicatrizou, já colou, e a pessoa continua sentindo dor. Às vezes é por alguma alteração como é que eu posso É, dizer? sim. Alteração nervosa local. Eu só vou deixar você, enquanto explicando, né? Só porque eu estou só aqui, tem alguém tocando aqui no. E vocês dois deem continuidade. Rapidinho eu retorno. Beleza. Tá, joia. Então é basicamente isso. A gente consegue fazer com que o nível de dor da pessoa que está lá em cima, gritando por uma alteração nervosa que aconteceu por N fatores, o principal deles é estresse, depressão e por aí vai. Sabe quando a pessoa chega no médico e diz, eu tô com dor. Aí o médico diz, mas aqui não tem nada. Isso é estresse, isso é emocional. Aí a pessoa sai do consultório E fica por e isso, né? fica, Pois agora o que é é. que eu faço? Uhum. Pode Sim. ser emocional, devido ao estresse, e isso afeta o sistema nervoso. Então, enquanto a pessoa não modular o sistema nervoso, essa dor vai ficar com uma sensibilidade alterada para mais. Esse que é o grande problema. Voltei. E daí também é outra técnica de toque sutil, onde se fazem movimentos muito delicados, porque estamos falando de nervo, né? Então, por exemplo, muitas técnicas na fisioterapia tratam dor apertando, esmagando ou fazendo massagens com muita pressão na tentativa de chegar no músculo. Mas a questão é a seguinte: quem faz com que se perceba a dor do músculo é o nervo. E o nervo está acima do músculo. Então, você tem que manipular aquela região com muita delicadeza para não lesar ainda mais os nervos e aumentar o processo doloroso. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá tendo alguma interferência aí no. Não, eu estou ouvindo Eu bem. tô escutando um barulhinho. É que eu tô escutando um barulhinho meio estranho. Como se fosse. Deve ser no meu, então. No meu fone. Tranquilo. Só para lembrar aqui para as pessoas que estão nos vendo, que além de nós três aqui, temos também da Ilva, que Sim. também vai trazer suas práticas integrativas, né? Eu acho que Sim. Dilma pode falar melhor aí, que ela teve mais contato com a Dailva sobre as práticas dela, né, Dilma? Sim. A Dailva, nós conversamos, ela, assim, de imediato, né? Ela trabalha com auriculoterapia, ventosa-terapia e aromaterapia. Então, são 3 terapias, assim, maravilhosas, que eu não tenho muita propriedade para falar sobre elas, mas, assim, basicamente, por exemplo, a auriculoterapia, nós temos pontos terminais, né, que são chamados NADs, são pontos energéticos que temos pelo nosso corpo inteiro, né? Temos chakras e temos esses pequeninos pontos na orelha que eles também auxiliam na parte física, na parte emocional, na parte, né? É um trabalho também e principalmente assim é muito utilizado também para pessoas que estão vivendo um momento de estresse muito profundo, tudo. Então, eles tem umas sementezinhas, tem a aurícula que é feita com as sementezinhas, e aí você fica apertando essas sementes. É muito legal. Mas, assim, isso aí a Dailva vai poder explicar melhor, porque é a área dela, né? O meu curso, na verdade, eu fiz o curso de terapeuta holística, ele inclui tudo isso, mas, assim, eu me dediquei realmente à parte de radiestesia de florais e essa parte dos sonhos, né? Então, basicamente é isso.
Aí também tem esse trabalho com aroma, né? Que a aromaterapia é um trabalho feito Sim, com essências, né? sim, com essências. Pra- Óleos óleos essenciais, com essenciais. essências que acalmam, que tranquilizam, que trazem mais vitalidade, que trazem mais energia, que trazem mais concentração. Uhum. É muito utilizado para pessoas, para alunos, quando estão em fase de vestibular, por exemplo, né, pré-vestibular, para dar uma concentrada. Então, esses óleos, a aromaterapia, ela tem também esse lado, né? E é uma delícia, eu adoro. Tem muitas essências que eu amo. Muito bem. Então, na oportunidade, eu vou falar sobre o reiki, né? Nós vamos conversar sobre essa técnica muito simples, né? Que é através das mãos que a gente consegue canalizar a energia e transmitir para as pessoas com que a gente está atendendo, né? É uma energia que nos proporciona uma calma, um relaxamento, né? Que vai nos trazendo ali saúde, equilíbrio energético, emocional, e físico também. Então, basicamente o reiki é isso, né? E como diria como sempre disse o mestre Usui, né? É a arte da felicidade. É uma maravilha o reiki, essa transmissão da energia através das mãos, né? A gente vai colocando as mãos próximas ao corpo das pessoas que a gente está atendendo, quando a gente está aplicando reiki numa outra pessoa, mas que é uma técnica que também você pode aplicar nos animais, nos pets, né? Nos ambientes. Né? Então, há várias propostas de aplicação do reiki que existe dentro dessa técnica. Né? Mas a gente está falando das técnicas, mas o pessoal está curioso para saber quando é que isso vai acontecer e o que vai ter lá. Né? Quem se propõe a dar essa Uhum. notícia? Pois é, Aí, gente. Deise aí. Obrigado, Seguinte, Deise. A Deise está comentando aí que é uma paixão pelo reiki. Oh, que maravilha. uma paixão pelo reiki. Que bom. Esse encontro será no dia 4 de junho. Teremos o dia inteiro de práticas, de palestras, rodas de conversa. Na hora lá, nós vamos ter também o atendimento no momento, né? O Lucas e o Alessandro vão fazer algumas dessas práticas para quem tiver interesse. E nós vamos também, essa semana, nós vamos ter Lembrar uma que, entrevista na rádio. lembrar que essas aplicações são gratuitas, né? Sim, é tudo gratuito. Esse evento Momento todo é gratuito. Sim, sim. E nós vamos dar uma entrevista, vamos fazer uma live, ver se a gente vai conseguir também transmitir ao vivo, entrevista na rádio, na FM, né, Comunitária Santa Rita, que está nos apoiando nesse evento, que está dando todo o apoio para a gente. E lá, nesse meio tempo, nós vamos fazer um sorteio de a pessoa vai ganhar uma terapia que ela vai ficar a critério dela, né? A escolha com qual terapeuta, qual a terapia que ela vai se sentir mais, digamos assim, conectada, né? Então, nós deixamos isso em aberto, a gente vai dar esse presente também para alguém que tiver. Primeiro, vamos fazer também uma outra coisa assim que eu acho muito importante, no momento que nós estamos fazendo esse encontro, que estão havendo as palestras, as rodas de conversa, vocês não pensem que é algo assim, só que você está só ouvindo e tudo, não. O trabalho, na verdade, ele já começa daí, tá? A partir do momento que a gente tem essa conexão, o trabalho já começa a ser feito a nível energético, a nível emocional. Então, assim, é como se todos que estivessem ali, incluindo nós, terapeutas, claro, nós todos estaremos sendo beneficiados de uma forma
seja ela física, emocional. Tem que se falar sobre isso, porque vai muito mais além do que só algumas pessoas ali falando sobre o seu trabalho. É algo muito mais profundo, que é feito com muito amor, com muita dedicação, com o intuito de auxiliar. Esse é o nosso intuito, que eu acho que isso é uma coisa que transforma toda a energia do processo. Não é só uma divulgação dos terapeutas, pelo contrário, nós estamos divulgando as terapias. Então, assim, o respeito por aqueles que... A outra coisa também, pessoal, não tem nada a ver com religião. Eu sou da igreja tal e não posso... Pode, não tem... Ninguém tem nada contra nenhuma religião. Então, vocês podem ir, sim, será um prazer para a gente. Nós vamos ter um número limitado de participantes, até pela questão da pandemia e tudo que ainda está por aí, né? A gente sabe que ainda está em giro, então não pode ser uma coisa muito como a gente gostaria que fosse mesmo. Mas assim, então os detalhes serão, a gente vai ficar jogando aqui para vocês, né? Para o pessoal. A gente vai ficar avisando. Pode dizer às pessoas que esse nosso encontro será no dia 4 de junho. 4 de junho. Então, temos que memorizar essa data aí, viu? Para que a gente possa ter esse compromisso. Já marca aí na agenda. Marquem aí para vocês poderem participar junto com a gente. Vai ser um prazer receber vocês lá e a gente poder falar um pouco dessas terapias, né? Como eu falei no início, Dilma estava agora há pouco salientando, né, que é algo feito com muito amor, né? É um amor incondicional, porque se assim não for, a coisa não anda muito bem. Não tem sentido, né? Não flui. Não flui. Então, assim, nós vamos... então, assim, o que a gente está batendo na tecla, não se preocupem com essa questão da religiosidade, de ser de uma igreja ou de outra. Podem ir tranquilamente, que não é nada do outro mundo. Não tem nenhuma conexão, não tem nada a ver. Então, assim, nós faremos, por exemplo, nessa roda de conversa, né? Nessa roda de conversa que nós vamos fazer, vai ser uma abertura para que vocês nos façam perguntas. Porque eu sei que vão surgir muitas dúvidas, vão surgir muitas... Né? Então, assim, perguntar, se quiserem já ir anotando, para quando chegar lá no dia, vocês já estarem com algumas perguntinhas, né? Ali fiquem à vontade. Então, assim, nós estaremos à disposição para tirar essas dúvidas. Iremos também ter a questão, além da prática de algumas terapias, né, com os meninos, nós vamos ter também uma meditação, uma prática de meditação. O Alessandro com a cristaloterapia também, uma meditação bem especial. Então, assim, vai ser muito gostoso. Vai ter um chazinho lá para todo mundo. Mais ou menos é isso, basicamente é isso. Muito bem. Aí, já que você lembrou, eu queria dizer para as pessoas que forem participar, se você tiver um cristal em casa, você se identifica com ele, leva ele, bota ele no bolsinho, na bolsa, olha aí. Deus já está mostrando pode dela. Ser assim, pode ser assim, não importa o pode ser tamanho, assim, né? Pode ser pequenininho, pode ser menorzinho ainda. E não importa. Pode ser grande. Qual é o tipo da... Pode ser grande. Que você se identifique com ela, né? Só não pode ser muito grande, que vai ficar difícil para você trazer, né? Pode ser assim. Olha aí. Tudo isso são cristais, gente. Cristais, exato. Todos esses. Então, tá? você leva esse cristal que a gente vai fazer uma prática de meditação e de autocura também, aprender também como utilizar esse cristal para a gente se curar, né? Como é que ele pode nos ajudar no nosso autoconhecimento, no nosso crescimento pessoal, na nossa vibração, nossa questão energética, né? Então, leva o seu cristal. Dilma já mostrou alguns aí para a gente. Se você tiver em casa, você vai levar ele para lá. Aquele que você mais se identifica. Você tem mais de um,
passa a mão por cima dele, vai passando a mãozinha assim por cima, aí sente a energia, aquele dali que você mais se identifica, mais puxa, né? Que você está sentindo que é ele, então pega ele e leva para lá que a gente vai fazer essa prática maravilhosa, não é, Lucas? Muito show, viu, Dilma, sua coleção. Não é? Eu tenho de tudo que é jeito. Essa daqui foi lá do Paraná. Foi uma amiga minha que no sítio da avó dela, ela trouxe Aproxima um 2 pouquinho, vidros Dilma, cheios. da câmera, Só que para eu a não, gente ver melhor. só que eu Vê não, se foca. eu não podia viajar. Sim. Só que eu não podia viajar com a pedra porque era muito grande. Eu tive que quebrá-la em alguns pedaços. É lindo. E a força dela. Então, outra coisa, pessoal, quando a gente estiver lá, lá no dia, existe o seguinte, a gente vai também dar algumas ferramentas para que vocês também utilizem em casa, quando estiverem em casa, começarem o processo de se autoconhecer, de se autoajudar também, sabe? Não é, nós terapeutas, a gente não costuma causar dependência, não, a gente evita, sabe? Né? A gente evita causar essa dependência, porque assim, o poder, a força é sua. Nós vamos estar mostrando para vocês os caminhos que nós percorremos, o que nós fizemos que nos fez bem. Então a gente está compartilhando para vocês. E eu acho que sobre essa parte é isso. Então aí a gente já tem que será no dia 4 de junho, nós vamos ter palestras, rodas de conversa, terapias, sessões terapêuticas com as pessoas que estiverem presentes. Né? Nós vamos fazer aplicações das mais diversas terapias e estarão lá para aquelas pessoas que desejarem, é evidente, não é uma coisa que quem vai tem que fazer, não. Você deseja, tem vontade. É só se você sentir. Sentir esse chamado, né? Então vai lá e o terapeuta vai te ajudar naquele momento, né? Então, concomitante às palestras, às rodas de conversa, vão ter os outros terapeutas fazendo as aplicações de suas técnicas nas pessoas, né? Vamos ter sorteio, olha que maravilha, vamos ter sorteio de uma das terapias. A escolha da pessoa que ganhar o sorteio, né? Ela vai poder escolher qual dos terapeutas ela pretende fazer a sessão terapêutica. E isso daí... Não é, Dilma, Lucas? Não tem problema nenhum, não. Vocês vão com o que vocês sentirem no coração de vocês. Então, nós vamos ter também algumas coisas lá, alguns objetos, acho que Dilma pode falar melhor sobre algo que vai estar lá à disposição também das pessoas. Como? Desculpa, que eu não escutei direito, Alessandro. Sobre aquilo que você falou, né? Será que eu estou adiantando demais, hein? As coisas, Dilma. Sobre alguém que vai estar lá oferecendo alguns produtos, não é isso? Não, sim. Eu falei do chazinho, né? Mas a gente tá vendo aí a possibilidade de algumas outras coisinhas e alguns outros presentinhos para quem estiver lá no momento. Então, esse aí vai ficar em off. Eu ainda não tenho ainda em mãos, não sei direitinho o que é. Mas... Não, mas é bom para o pessoal saber, porque eles vão receber, vai ser muito... É um dia que vocês vão ser... vai ter uma... É tipo assim, gente, a vida, ela tá... Nós estamos vivendo, já passamos por momentos tão complicados, tão difíceis, estamos ainda vivenciando esses momentos. Então, esse encontro, ele vai ser um presente. Pensem como um presente do universo para vocês. Nós estamos disponibilizando as nossas técnicas. Se aparecer alguém, eu estou precisando, eu queria muito fazer, estamos lá à disposição. Não tem problema, procura a gente. Não quero fazer na frente de ninguém. Tudo bem, a gente
sabe? Não se preocupe. Então, assim, tem uma pessoa que provavelmente ela vai entrar também como colaboradora, né, do evento, então vai nos vai trazer esses objetos, essas coisas para presentear o pessoal que tiver. Então, assim, outra coisa que eu queria colocar aqui também é que, se vocês resolverem, por favor, peguem esse dia e saibam que vai ser o dia inteiro. Então, não adianta você chegar, vamos supor, de 11 horas da. Porque, sabe, a gente vai começar às 9 da manhã. Então, é bom você pegar do comecinho para que você entenda o que é que está acontecendo, você consiga perceber, você consiga se conectar, né, com tudo que está acontecendo ali desde o início. E aí nós vamos ter uma pausa, né, para o almoço, e aí depois a gente volta, e aí volta com mais práticas, com mais... Então, assim, vai ser um dia inteiro de presente para você. Muito bem. E você falando aí em presentes, né? Além de tudo isso que já foi dito, né? Não sei se vocês perceberam, vocês vão aprender técnicas de meditação, porque Dilma vai fazer uma das técnicas de meditação, né? Vai ter um outro momento que eu vou fazer uma com cristais. Dilma pode depois falar sobre a dela, né? Qual é o tipo de meditação. Então, você que tem vontade de aprender a meditar e ainda não deu aquele início, né? Aquele start, talvez seja o momento agora, né? No dia 4 de junho, lá na Rádio Santa Rita, na Rádio FM Santa Rita, pela manhã e pela tarde, nós vamos estar falando sobre essas técnicas terapêuticas, né? Eu, a Dilma, o Lucas, me permite chamar a Dailva também. o Lucas, né? A Dailva, né? Vamos estar falando sobre essas técnicas, apresentando elas para a comunidade de Santa Cruz, claro, para o mundo, né? Porque a gente vai estar também, vamos tentar fazer isso também no formato ao vivo, né? Online. Sim, online. Online. E além da apresentação dessas técnicas, a gente vai ter momentos de sessões terapêuticas para os que estiverem presentes. Nós vamos ter sorteios, nós vamos ter meditação e muitas outras coisas mais que vão surgindo aqui para lá, que a gente está nessa construção do evento, né? Que certamente vão surgir. Então, você é nosso convidado, é nossa convidada para estarem lá no dia 4 de junho, na Rádio Santa Rita, Rádio FM Santa Rita, dando início às 8 horas, é isso? Vamos ver se a gente coloca entre 8 ou 9 horas. Esse horário a gente ainda vai definir, nós vamos definir direitinho e vocês vão ficar sabendo. Sim. Agora, uma coisa que eu queria avisar para vocês é que, assim, como vai ter um número limitado de presença, né? A gente não pode abrir para muita gente, não corram. Nós estamos, essa semana, eu estou indo para Santa Cruz, a gente vai fazer vamos já dar essa entrevista lá na rádio, onde a gente vai fazer essa divulgação para o pessoal também, que ainda não acessou a live e tudo. Então, nós vamos fazer essa entrevista e, no momento lá, a gente já vai abrir para as inscrições. Então, para vocês para a gente poder ter um controle, né? Porque se deixa, não foge um pouco do controle. Então, nós precisamos, aí vamos dar os telefones de contato para que vocês possam se inscrever e tudo. Muito bem. Então, nós vamos ter esse conhecimento, né? Essa troca de conhecimento entre os terapeutas, entre as pessoas que estão presentes. A gente vai estar aprendendo também com os presentes, né? Com as pessoas que estiverem presentes. Será um momento muito rico, né? Para a gente, para vocês, que a gente possa ter esse momento que eu disse no início, é um momento histórico da nossa comunidade, né? Até então a gente ainda não teve, vai ser o primeiro encontro holístico do Trairi, né?
Vou lembrar novamente, quem tiver um cristal em casa, leva o cristal para participar da meditação com cristais, tá? E vai ser muito importante. Você mostrou os seus, vou mostrar um dos meus preferidos, viu, Dilma? Olha só. Esse quartzo rosa, Ai, que lindo! né, que é um Uau! dos cristais que estão ligados ao chakra do coração, né? Região do coração, Uhum. né? Ligado a essa coisa do amor incondicional. Então, se você tem um cristalzinho, Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí pra gente, pode ir fiquem mandando. à vontade. Façam suas perguntas que a gente tá... É lindo, Alessandra, esse cristal. Então, se você Muito tiver, não lindo importa mesmo. o tamanho, não importa o tipo de cristal, leve, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu quero colocar é que, assim, durante a meditação, que eu vou fazer a técnica de meditação, eu também vou ensinar algumas técnicas respiratórias, tá? Que são chamadas pranayamas, que são técnicas de respiração que vão te ajudar a manter a calmia, que vão te auxiliar a manter, quando você estiver num momento de estresse, tudo. Então, essas técnicas, elas ajudam bastante. Uhum. E, A Lucas, Vicky aí, fisioterapia, Pilates, está dizendo muito legal. Vamos aguardar você, Vicky, lá. Diga aí, Dilma. Pois não. Vitória Régia. Lucas, fala um pouquinho mais sobre as barras para a gente, assim, para dar uma Sim, sim. para o pessoal que está chegando aqui agora. Então, as barras são 32. Se chama barras porque são 32 pontos na cabeça e eles estão dispostos de maneira simétrica. Então, entre um ponto e outro se forma uma barra. São pontos em que, quando você toca eles gentilmente e ativa a energia, aquilo dali começa a liberar coisas que estavam armazenadas. Essas coisas são basicamente crenças, programações, pontos de vista, julgamentos que a gente foi comprando e incutiram na nossa cabeça durante a vida inteira. E daí é muito comum, quando a pessoa está fazendo a sessão de barras, se dar conta de coisas que nunca parou para pensar anteriormente. Daí tem muita gente que pergunta: mas a sessão de barras é só os pontinhos? Não. Muita gente pensa isso, né? Você pode fazer uma sessão de barras que seja só, tipo, ativando as energias, e isso por si só vai estar limpando os pensamentos e trazendo mais calma mental. É muito bom para fazer uma higienização geral mental. Então, esses pensamentos ansiosos que você fica pensando lá na frente o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o que vai acontecer se você fizer A, B, C, X. E também de pensamentos que a pessoa fica remoendo do passado, dá uma limpada nisso. Você fica mais focado no presente. Do ponto de vista clínico, o que eu observo é que faz tipo como se fosse um reset do sistema nervoso autônomo. Então a pessoa passa a dormir melhor, reduz dores. Já tive casos de pacientes que tinham dores crônicas nas pernas e por aí vai. E depois de sessões de barras, aliviou de uma forma que a pessoa fica sem conseguir acreditar. E sim, durante a sessão pode-se utilizar também outras ferramentas de Access. Como eu disse, Access é um combo de ferramentas energéticas. Dentre essas ferramentas existem os processos de corpos, que são energias que a gente ativa no corpo por meio do toque, e tem também os processos verbais. Os processos verbais são basicamente perguntas que têm a potência de conseguir servir de gatilho para que a pessoa pense além daquela barreira que ela criou para a própria realidade, para a própria forma dela enxergar o mundo. Então, quando a gente utiliza esses gatilhos durante uma sessão de barras, a pessoa tem uma potencialização dos efeitos. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas relatam, além do nossa, foi uma sensação extremamente relaxante, a pessoa levanta da maca, assim, às vezes até entorpecidas, de tão relaxante que é. As pessoas relatam também
terem saído da sessão com um novo ponto de vista. Pontos de vista esses que resolvem, às vezes, problemas gigantescos que as pessoas tinham e que não conseguiam enxergar possibilidades. Então, é uma forma maravilhosa de complementar processos psicoterapêuticos. Então, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu vinha trabalhando questões relacionadas à comunicação durante 2 anos de terapia cognitivo-comportamental. E daí eu fiz esse processo verbal para mim mesmo, que é aquela pergunta básica. Ok, estou usando as ferramentas que eu tenho comigo mesmo? Não, parece que não. Vou começar a usar. Aí eu fiz uma bateria de processos verbais. Vinha as inspirações, eu aplicava barras em mim mesmo, e as inspirações vinham, eu ia anotando todas as perguntas, chegou ao ponto de eu ter 7 páginas de processos verbais escritos. E eu comecei a gravar e ouvir para mim mesmo. E mudanças foram acontecendo e associando a minha autoaplicação de barras com esses processos verbais, eu consegui destruir e destriar aqueles traumas que eu estava tentando tratar na terapia. E que já faziam 2 anos e eu não conseguia transpor aquilo. Então foi meio que uma abreviação. Para mim foi extremamente resolutivo. E é isso. Além das barras, durante uma sessão de barras, se pode utilizar outros processos corporais de Access. Então, tem, por exemplo, corrigindo a visão. Tem... Aí, quando perguntam, corrigindo a visão, mas é a visão física ou é o ponto de vista? Corrigindo a visão no mais amplo conceito. Então, tem pessoas que conseguem reduzir problemas oculares ou mesmo se curar de problemas oculares. Tem casos assim. Tem como a pessoa mudar o ponto de vista dela em relação à realidade com corrigindo a visão? Também. É sempre quem vai meio que ditando o que utilizar de processos durante a sessão é a energia do corpo da pessoa, da sessão em si. Então, tem outros processos corporais que são meio que complemento. Então, o que as barras não conseguem fazer, um outro processo verbal consegue, como é o exemplo de high-pads posicionais, que é basicamente um processo corporal para conseguir dissolver determinações que a pessoa fez no passado. Sabe quando a gente diz, nunca mais eu vou fazer tal coisa? E quando você diz nunca mais, meu amigo, se no futuro você precisar fazer aquilo e não conseguir mais, porque no passado você fez uma programação, isso pode formar um high-pad. Daí talvez as barras, você tem que fazer várias sessões de barras para conseguir limpar isso. Mas com high-pads posicionais você já consegue limpar isso de uma maneira mais prática. Como eu tenho não só a parte de barras, mas também de outros processos corporais, o manejo das sessões acontece de uma maneira mais completa, digamos. Quanto mais ferramentas você tem, mais você tem a oferecer para o corpo e para aquela consciência que está no corpo, que é a pessoa. Gente, e sabe o que é legal disso tudo? É que não tem contraindicação, tá? Nada disso que a gente está falando aqui tem contraindicação, ninguém usa medicação, nada. Os florais são gotinhas, mas essas gotinhas, elas não são medicamento, tá? É tanto que elas podem ser utilizadas caso... Eu já tive casos de clientes meus que faziam uso de alguns medicamentos, tipo, alguns medicamentos mais fortes, né? Com psicotrópicos e tudo mais, mas eles usavam também os florais, entende? Então, assim, é algo que pode ser usado junto com medicação. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação, não, tá? E isso é que é o gostoso, e não tem limite de idades também. Não é isso, Lucas? E Alessandro? Sim. Essas terapias da gente pode dizer, não, eu tenho mais de 60 anos, para que eu vou mexer nisso? Eu estou com 70 anos, Não. O reiki... É sempre tempo. Sempre há tempo. É uma questão de qualidade de vida.
quando você se dispõe a tratar coisas em você. Claro, claro. Até já pensasse que aquilo dali está morto, enterrado, mas a questão é, coisas que você enterrou lá atrás podem estar gerando sintomas hoje. Aí que tá. Sim. E nunca é tarde, né? Nunca. Então, assim, é aberto para todos, tá? Esse evento vai ser aberto para todos, sem distinção. É importante o que você falou, Dilma, sobre a qualidade de vida. A proposta de todas essas técnicas é construir ainda mais qualidade de vida para a gente, né? E principalmente nesse momento que a gente ainda está passando, né? Em que tem mexido bastante, não só do ponto de vista físico, mas emocional, né? Do ponto de vista psicológico da gente. E essas terapias são uma excelente oportunidade para nos auxiliar a superar determinadas coisas que a gente, por acaso, esteja passando, algum sofrimento que a gente está passando, algo que está nos incomodando, né? Quando o Dilma fala que não tem contraindicação a essas técnicas que a gente está apresentando aqui, né? São coisas que já têm aprovação, né? Para serem utilizadas, né? Só algumas são utilizadas pelo SUS, né? O Reiki, por exemplo. O Reiki mesmo, o Reiki nos hospitais, ele tem SUS, né? pessoal que atende, né? Atendendo, exatamente. Então, você que também é profissional de saúde, está convidado para conhecer essas técnicas que vão... Era esse ponto que eu ia entrar. Vão te ajudar aí, ainda mais na sua profissão, né? É importante. Não há contraindicação. O Reiki, por exemplo, ele só nos traz o bem. Não há, é uma energia criadora, curadora, inteligente e simples, né? Assim como a cristaloterapia, né, com os cristais, que eu utilizo junto a essas técnicas, o Reiki com os cristais, para potencializar ainda mais essa energia, né? Então isso é fantástico. Isso aí que Lucas colocou, Dilma colocou, vocês já estão vendo aí o quão vai ser maravilhoso esse encontro, quanta informação que aqui está sendo passada assim muito rapidamente, mas que vocês vão poder... Sim, aqui a gente está dando só uma pincelada. Uma pincelada. Eu quero falar uma outra coisa que vai ter lá, viu, Dilma? Nós vamos... Eu vou anunciar também lá no momento, eu não sei, Lucas e você, mas eu vou anunciar cursos que a gente vai promover de Reiki, para aquelas pessoas que desejam se tornarem reikianas, e também cursos de cristaloterapia, tá? Então eu vou anunciar lá uma data que a gente vai promover esses cursos em breve, né, para que as pessoas que desejam fazer, mas eu tenho vontade. Vitória. Eu tenho vontade. Vitória está perguntando. Vitória está perguntando aqui, Vi? Vai ser no dia 4 de junho. 4 de junho. O dia inteiro. Muito bem. 4 de junho, lá na Rádio Santa Rita, FM Santa Rita. Tá? Manhã e tarde. Tá bom? Então você que vai assistir, vai dar aquela vontade enorme, vai ser chamado também para querer se tornar terapeuta holístico, terapeuta integrativo, né? A gente vai também anunciar os cursos que a gente vai promover. Tá bom? Então, é isso. Claro. Eu também, eu queria colocar também, já aproveitando o gancho aqui que você falou do pessoal da área de saúde, gente, eu trabalhei como técnica em enfermagem um tempo, depois eu trabalhei como cuidadora durante muitos, muitos anos. Então, eu digo para vocês uma coisa, é impressionante como essas técnicas, quando elas são aprendidas, quando elas são colocadas em práticas junto, né, com os outros profissionais, no cuidado do seu paciente, é impressionante como... Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei, tá? Não estou dizendo que as pessoas devem fazer isso, assim, que isso é o que acontece sempre, não. Mas, por exemplo, eu tinha pacientes meus que faziam uso de medicamento para dormir, para poder dormir e tudo mais.
E aí, quando eu fazia alguma aplicação dessas técnicas, que a gente vai colocar lá no dia, que a gente vai mostrar para vocês, por exemplo, essas técnicas respiratórias, eu também utilizava a questão energética e tudo mais. Quando eu fazia massagem, por exemplo, uma massagem com o trabalho energético em conjunto, o paciente não precisava do medicamento. Ele conseguia dormir sem utilizar o medicamento. Claro que eu fazia isso com o aval médico, né? Eu falava com a médica e a médica, não tem problema. Se ele dormir, você não vai acordar o paciente só para dar o medicamento. O paciente já tem dormido, né? Então, assim, existem outra coisa, quando eles estão muito agitados, né? O Alzheimer, quando eles estão muito agitados, algumas técnicas vocês podem utilizar, como o Reiki, vai acalmá-los, vai deixá-los mais tranquilos, há técnicas de respiração também. Então, são coisas que vocês, da área de saúde, eu acho que eu super indico, tá? Para que vocês vão, sim, para esse evento, que vocês vão aprender muita coisa lá. E os cursos que vão ser oferecidos depois disso. Eu estou vendo a possibilidade de também levar o meu curso para Santa Cruz. É um curso onde eu ensino essas técnicas aos cuidadores, a pessoas que cuidam de outras pessoas. Mas principalmente é o autocuidado. O cuidado consigo, porque você só vai poder cuidar de alguém se você estiver bem. A qualidade do seu cuidado deixa muito a desejar se você não está tão bem. Então, esse curso também, basicamente, é focado nisso aí, tá? Muito bem. É isso. Eu queria que nós, nem parece, mas já estamos a 1 hora. Vamos às nossas considerações. Eu sempre faço essa cara. Para que esse decabimento a gente passa tanto conversando, viu? Falando de coisas que a gente gosta, né? Maravilha. Vamos às nossas considerações. Gente, espero vocês lá no dia 4 com a gente. Quando a gente for fazer vamos tentar fazer a live também na entrevista lá na rádio, tá? E aí vocês mandem perguntas, se quiserem saber de alguma coisa, fiquem à vontade, entrem no meu perfil aí, manda direct, que eu estou à disposição. Agradeço já de antemão por estarem aqui com a gente. Perfil, Dilma. Tá. Dilma Olive Vemudo, OLIV2. E aí vocês me acessam e lá no direct pode mandar pergunta que eu estou à disposição. E nos encontramos dia 4. Com você, Lucas. Meu perfil é DR Lucas Luna. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero vocês. Vai ser um evento muito legal, gente. As terapias complementares, elas são transformadoras. Elas proporcionam muita autonomia de saúde para que a pessoa consiga perceber que existe uma realidade possível sem tanta medicação. Não é que você vai deixar de tomar as medicações, mas que você vai encontrar estratégias para complementar e, quem sabe, abreviar um tratamento que seria de longa duração. Entendem? E é isso. Muito e a gente se vê lá dia 4 de junho. Maravilha, Lucas. Dia 4 de junho. Então, nós vamos aguardar vocês lá, 4 de junho, Rádio FM Santa Rita, o dia inteiro de muita coisa boa, energia maravilhosa. Você vai sair muito bem de lá, com certeza, muito mais relaxado, mais tranquilo e sabendo muita coisa sobre todas essas terapias e, quem sabe, até ganhar um sorteio de uma sessão aí com um dos terapeutas, né? Que a gente vai ter sorteio lá, viu, gente? Então, meu muito obrigado. Encerro. Oi, Dilma, pode dizer. Não, é isso. Pois é isso aí. Então, eu encerro. Eu quero pedir permissão a Dilma e a Lucas, né, para encerrar com o que nos ensina o mestre Usui, né? Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente, sou bondoso. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Gratidão, gente. Cheiro nos olhos. Tchau. Tchau, tchau.